Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um lançamento de livro aqui pela editora Diálogo Freiriano. Nós que somos especialistas em converter o teu TCC, mestrado e doutorado em livros. Nosso autor de hoje, que é o Alex Lopes, já está aguardando para conversar conosco, mas antes eu vou mostrar para vocês a capa do livro dele, que é As Dificuldades Pedagógicas de um Autista, Aprender no Espectro. Primeiramente, Alex, seja muito bem-vindo. Tudo bem contigo? Tudo bem? Perfeito. E para a gente iniciar o nosso bate-papo hoje, eu gostaria que tu se apresentasse, falasse um pouquinho quem é o Alex, o que é que ele faz da vida, para que o pessoal que está nos assistindo possa te conhecer melhor. Sim. Eu sou Alex, professor de educação básica, né? Fundi 2, formado em ciências biológicas, pós-graduado em direitos humanos pelo Instituto Federal de Santa Catarina, entusiasta da educação, e ingressante aí nessa nova carreira, né? De escritor que está a caminho. Perfeito. E agora, antes da gente falar de fato sobre a tua obra, eu queria que tu contasse para a gente como é que foi que tu encontrou a editora para poder dialogar sobre essa tua obra. A editora foi um encontro inesperado. Foi através das redes sociais, através do Instagram, né, dos vídeos, né, de publicação, de divulgação do editor-chefe, Edivânio. E através disso eu fiquei interessado, né, em fazer a publicação e entrei em contato. Então foi um amor à primeira vista. Eu digo por conta que eu sempre tive essa ideia de mostrar, né, o trabalho que eu fiz na minha graduação em 2019 e não sabia como. E a partir de um dia que eu estava mexendo no meu Instagram, me deu, né, de aparecer aí a divulgação da editora. E a partir disso eu entrei em contato e aconteceu de tornar o meu TCC este livro magnífico, um conteúdo muito importante que está aí a caminho, né? Falta um pequeno detalhe, mas breve estará nas mãos de todos que têm interesse no conteúdo. Que bom saber que foi um amor à primeira vista. A gente já fica muito feliz em ter esse primeiro feedback por parte do autor. Coloquei aqui novamente em destaque a capa do livro, que é As Dificuldades Pedagógicas de um Autista Aprender no Espectro, e aproveito para dizer para você que está nos assistindo que, dependendo da rede social em que você se encontra, ou aqui em cima ou aqui embaixo, você vai encontrar o link para ter acesso então ao trabalho do Alex, As Dificuldades Pedagógicas de um Autista Aprender no Espectro. Agora vamos falar de fato sobre essa tua obra. Eu queria que tu contasse um pouco do teu processo, o que te motivou a escrever a respeito desse assunto, como foi o teu processo de pesquisa, e também que tu deixasse um spoiler, um gostinho do que é que o leitor vai encontrar nas páginas do teu livro. O que me motivou a escrever, né, sobre o transtorno do espectro autista foi a minha percepção como profissional, a minha experiência, né, em sala de aula, através aí dessa falta de inclusão, né, do preparo dos profissionais da educação com esses alunos. E a partir disso, eu tinha que contribuir de alguma forma, é, dando visibilidade a esse assunto. E a contribuição melhor é trazer para a sociedade tanto pais, famílias, quanto a própria escola mesmo, né? Saber quais são essas dificuldades que esses alunos enfrentam em sala de aula, em ambiente escolar. Então, as dificuldades pedagógicas de um autista é essa investigação, é trazer aí para o público o que um aluno com transtorno do espectro autista ele enfrenta, né, pedagogicamente, tanto no ambiente escolar, mas também em sociedade. Então, esse livro ele oferece o tema abrangente em todos os sentidos, né? Porque ele fala um pouco do papel da família, ele fala a importância da
formação contínua dos professores e fala também da multidisciplinaridade, que é tão importante no tratamento do transtorno do espectro autista. Então, ele é um marco, né, para a minha carreira. Eu falo por conta que quando eu comecei a fazer o meu TCC, nós não tínhamos muito assunto sobre esse tema, né? Ele estava começando a ser difundido. Foi logo em 2019, a partir do caso do filho do apresentador Marcos Mion. Então, a partir disso, me interessou. Só que o que me chama bastante atenção é que o meu trabalho ele traz um pouco de tudo que eu falo, porque eu falo um pouco também dessa parte genética, né? Quando eu fiz meu trabalho, eu fui orientado por um professor da área da genética, porque eu queria saber como que funcionava um cérebro de uma criança que tem o transtorno do espectro autista. Então, o trabalho ele ficou muito magnífico, que, no entanto, hoje ele se tornou esse livro. E nos traz aí imagens reais de um cérebro de uma criança não dentro do espectro e de uma criança que está no espectro autista. Então, ele está um trabalho magnífico, ele está um trabalho que eu convido a todos a lerem, porque ele ficou com uma fundamentação rigorosa e traz esse debate sobre a inclusão e diversidade de uma forma bem ampla. E é importante a gente ressaltar que é um assunto muito pertinente, muito recente, muito atual, pois hoje já se fala, como tu mesmo falou ali, quando tu iniciou a tua escrita, pouco se falava ou pouco se tinha, vamos assim dizer, uma literatura a respeito, né? E hoje em dia, cada dia que passa, a gente precisa aprender, não somente dentro do ambiente escolar, mas em todos os ambientes. Na sociedade, a gente precisa aprender a conviver e saber como respeitar essas pessoas e as suas famílias, na verdade? Sim, nós precisamos ter o conhecimento, mínimo que seja, sobre o transtorno do espectro autista, para fazer o acolhimento em sociedade desse público. Eu costumo dizer que o conhecimento ele abre portas e ele ajuda, né, na transformação de uma sociedade. Então, a partir dessa base teórica, dessa base sólida, esse livro é um convite para que todos possam acessar esse conhecimento e se interar, se aprofundar, né? Enriquecer o seu conhecimento, enriquecer o seu repertório sobre um assunto aí tão atual, como você mesmo disse. Fica o convite à leitura do livro do Alex, As Dificuldades Pedagógicas de um Autista a Aprender no Espectro. Agora, falando um pouco mais, algo mais técnico, vamos assim dizer, eu queria saber de ti como é que foi essa tua experiência para a criação da capa, o que te motivou a conversar com o pessoal do design para trazer essa capa, então, que a gente está vendo aí, e também na questão da diagramação do miolo. Como é que foi a tua experiência? Olha, foi uma experiência bastante desafiadora, né? Porque eu fiquei pensativo, como que eu vou criar essa capa? Só que a capa ela não pode ser um objeto solto, né? Ela tem que ter um sentido, ela tem que ter um significado para o conteúdo, né, que está sendo abordado nesse livro. Então, no momento que eu fui conversar com o pessoal, né, que fica responsável por essa parte de editoração da capa, nós conversamos. Eu falei, o transtorno do espectro autista ele começa com a união. Então, para mim, as mãos, ela representa essa unidade, a união entre família, a união entre escola e a união entre sociedade, porque é um conjunto, né? Então, eu quero que na capa tenha as mãos encaixando um quebra-cabeça, porque cada um faz parte, cada um da sociedade, cada um que está inserido dentro desse ambiente, dentro desse contexto, faz parte dessa construção do acolhimento desse aluno com esse transtorno. E aí a gente começou nessa criação. Ele falou, nossa, perfeito. Eu falei, eu não posso colocar simplesmente um símbolo sem ter aí um significado. Então, as mãos, elas significam essa unidade. A importância da família, a importância da sociedade, a importância da escola para o desenvolvimento, né,
dessa criança no ambiente escolar, no ambiente social. Então, a capa foi essa escolha. Para mim, ela tem um significado entre unidade, entre inclusão, entre a formação dos elementos que são essenciais para estruturar aí esse desenvolvimento dessa criança. Então, a capa ela representa para mim mais do que uma imagem. Ela representa significativamente a união entre a sociedade, entre todos que fazem parte, né, do contexto onde essa criança está inserida. Fica então o convite, então, à leitura do livro do Alex, que é As Dificuldades Pedagógicas de um Autista Aprender no Espectro. E lembro a você que, dependendo da rede social que você se encontra, ou aqui em cima ou aqui embaixo, você encontra, então, o link para ter acesso à obra do Alex, As Dificuldades Pedagógicas de um Autista Aprender no Espectro. Para a gente fechar o nosso bate-papo, a nossa conversa, eu gostaria que tu deixasse agora um recado para as pessoas que têm o desejo de fazer uma publicação, seja do seu TCC, do seu mestrado, doutorado, às vezes um livro autoral também, que tem aquele sonho, aquele desejo de publicar, porém ainda não o fizeram. Qual recado, qual mensagem tu deixa para essas pessoas? Coragem. O recado é coragem, publiquem, né? Não se intimidem. Nós temos que contribuir para, né, o meio acadêmico do nosso país, seja em qual área for, mas publiquem com essa editora que é magnífica, dá todo o suporte do início ao fim e vocês não vão se arrepender. Então, entusiasmo, nós temos que ter entusiasmo, nós temos que ter essa coragem, nós temos que estar, né, sempre em movimento num país que está em constante transformação e que precisa, sim, de conhecimento em todas as áreas. Esse é o meu recado para quem tem esse interesse, essa vontade de publicar. Perfeito. Fica então a mensagem e o convite para que você tenha coragem, para que você tenha ânimo. Fica o incentivo, então, por parte do Alex. Então, para você que ainda não fez a sua publicação, não deixe o teu sonho guardado, não deixe os teus livros, o teu conhecimento guardado no fundo de uma gaveta ou simplesmente parado na biblioteca de uma universidade, tá? Tenha coragem. Alex, muito obrigada pela tua disponibilidade em conversar conosco e fazer esse lançamento digital do teu livro. Eu quem agradeço, tenha uma boa tarde, obrigado. E a você que nos assistiu até aqui, o nosso muito obrigado. Aproveito então para deixar um convite para que você venha nos conhecer melhor através das nossas redes sociais, nosso Instagram, Facebook, LinkedIn e até mesmo aqui o nosso canal no YouTube, onde temos diversas entrevistas com os mais variados assuntos e autores. De repente, um desses assuntos é um assunto do teu interesse que pode então colaborar com a tua pesquisa e por que não na tua vida também, tá? Não esqueça, conte conosco. Até a próxima. Tchau, tchau.